dizendo, né, realmente foi uma história bastante interessante. A gente teve a oportunidade de aprender muita coisa, conhecemos muita gente, fizemos muitos contatos e tal, né? Então foi uma coisa bem interessante, foi um processo de evolução da série bastante Desde interessante. 84. Desde 84. Oi, eu sou a Sara Braga, diretora da Saber Sara Braga Eventos Reeducacionais e a coordenadora do Simpósio de Ufologia e Exobiologia, o SUFOEX. A gente está lançando agora, como prometido, essa nova série onde a gente vai contar um pouquinho da história do SUFOEX, que começou lá em 1984, contada também e principalmente pelo meu marido, o Felipe. Uma história muito interessante, com casos surpreendentes. E a gente vai começar agora, contando para você um pouquinho sobre o primeiro SUFOEX. Pois é. Oi, gente. Legal, acho muito bacana essa iniciativa, né? Muitas pessoas perguntam realmente como é que surgiu, né, o SUFOEX. Sabe como é que é? Um evento pequeno, né, num país de terceiro mundo, não é uma entrega do Oscar, né? Então a gente não teve, claro, uma projeção e uma notoriedade a ponto de ficar... Sim, e desculpe a interrupção, mas eu me apaixonei tanto pela história do SUFOEX que eu resolvi ressuscitar a série em 2022 pela Saber do Brasil, onde a gente começou a remodelar, fizemos o 5º SUFOEX e agora a gente está em andamento com o 6º. Pois é, estamos aqui, chegamos ao 6º SUFOEX. A história essencialmente foi o seguinte, né? Eu comecei a me interessar por ufologia muito cedo, com 12 anos de idade, né? As pessoas diziam que eu era muito precoce, meus pais achavam estranho, porque não acredito que um menino de 12 anos está tão preocupado com esse tipo de assunto, né? Tinha que estar jogando bolas, preocupado com outras coisas. Mas, na verdade, eu nunca me interessei por essas futilidades e a ufologia entrou no meu sangue realmente na minha juventude. Eu tive a sorte de ter estudado na Escola Americana de Santos e isso me deu a formação em inglês. Então, eu aprendi a ler, escrever, me comunicar em inglês muito cedo. Isso foi maravilhoso, porque me permitiu entrar em contato com pesquisadores, com grupos de estudos de ufologia de outros países. Eu conhecia, claro, grupos de ufologia no Brasil, mas eu tinha muita curiosidade de saber como que eram aqueles grupos que fizeram história da ufologia mundial, né, como a APRO, né, a MUFON, e eu acabei me associando a todos eles. Fui membro da APRO, da MUFON, da CUFOS, da NICAP e de outros grupos aí dentro e fora do Brasil. Então, aos 12 anos começou essa aventura. Depois, né, vocês já devem saber, em 1976 eu comecei a coordenar um pequeno grupo de contatologia, ou seja, tentativas de contatos controlados com esses objetos. Nós fizemos o projeto Contact, né, que foi de 76 a 77, eu tinha 17 anos aproximadamente, e tivemos resultados extraordinários, surpreendentes naquelas experiências. Isso me deu um ânimo, me deu um vigor para me aprofundar ainda mais, né, na pesquisa ufológica. E 2 anos depois, em 79, já lá estava eu fazendo um curso de introdução à ufologia no Clube da Aeronáutica do Rio de Janeiro, ou seja, com 20 anos de idade, e já tendo atenção da mídia, né, os jornais da época, a televisão, as rádios, já falando sobre esse meu evento, esse primeiro curso de introdução à ufologia no Clube da Aeronáutica, e lá eu tive também a maravilhosa oportunidade de conhecer militares, né, que alguns participaram lá do meu evento, e foi aí que eu tive um momento, um insight, porque eu já sabia que os militares fugiam do assunto ufologia. Eles não gostavam de falar e dificilmente a gente conseguia ter acesso a qualquer informação militar, eles não gostavam de se envolver nessa temática, não gostavam de participar de eventos de ufologia, alguns até iam, mas como civis, né, sem se apresentarem como militares. E nesse curso de introdução à ufologia no Rio de Janeiro, eu descobri, através de troca de ideias com alguns militares que estavam ali, que a grande dificuldade da participação dos militares, da cooperação entre civis e militares no estudo desse fenômeno, do fenômeno UFO, do fenômeno OVNI, era justamente a excessiva onda de mistificação que já acontecia naquela época.
Estavam aparecendo muitos grupos de pessoas dizendo que iam salvar a humanidade com a ajuda dos extraterrestres, gente se dizendo canalizador, médium, né, de alienígenas. Isso sempre, né? Desde sempre. Desde os anos 50, isso aí sempre existiu. E a gente sabe, vamos ser sinceros, né? Vamos ser honestos, né, gente? Que a maioria dessas pessoas que fazem essas alegações não passam de oportunistas, né? Não passam de vigaristas, de charlatães. Então a gente sabe disso. E os militares também sabem disso e até há muito mais tempo do que nós. Então eles fugiam, né? Eles não queriam nenhuma associação com esse tipo de coisa mística, esotérica. Eles não queriam saber. E aquilo eu falei, puxa vida, mas a ufologia nasceu no meio militar, né? Nasceu em 52, no seio da Força Aérea dos Estados Unidos. Eu falei, puxa vida, seria muito importante para os civis que gostam de ufologia ter acesso a esse material, ou pelo menos trocar ideias com alguns pesquisadores do meio militar que devem estar um pouco mais inteirados desse fenômeno do que nós. E eu fiquei pensando em criar uma solução para isso, né? Pois bem, aí eu já tinha criado em 1980 a Academia Brasileira de Paraciências. Foi um grupo que eu criei na época, que durou 18 anos, né, com a ajuda da minha mãe. Minha mãe sempre foi a minha grande patrocinadora, né, Dona Nelly Van Putten, foi a pessoa que sempre me incentivou, me deu muita força para continuar pesquisando, apesar de achar que as minhas atividades, né, ufológicas, também como parapsicólogo, como científico espiritualista, eram muito precoces. Ela falava, meu filho, deixa isso para depois, né, quando você estiver mais velho, né, primeiro termina seus estudos, né, vai trabalhar, depois você pensa nisso. Mas não adiantava, porque a coisa estava na minha alma, né? Estava no meu sangue. Então eu criei essa Academia Brasileira de Paraciências, em 1980. E através dela veio uma ideia que era o Programa Cultural Maravilhas e Mistérios. Esse Programa Cultural Maravilhas e Mistérios, através dele, nós prestamos consultoria para televisão, para rádio, para jornais, fizemos colunas nas revistas, colunas em jornais, né? Nós assessoramos programas de televisão, fornecemos pautas para programas de televisão como Jô Soares, Silvio Santos e outros programas bastante conhecidos aqui no Brasil na época. E assim, foi uma coisa que nos deu muita força, muito conhecimento no meio da mídia, né? Artistas, repórteres, né? Passaram a conhecer o nosso trabalho. Nessa mesma época, eu me associei à Planetary Society, que foi um grupo criado pelo saudoso astrônomo e exobiólogo Carl Edward Sagan. Eu me associei, né, e falei, fiquei feliz, porque eu achava maravilhoso, né, ser membro da Planetary Society, receber aquelas revistas, né, Planetary Reports, maravilhosas, né, com muita informação de astronomia, astrofísica, cosmologia. Eu adorava aquilo lá. Mas, ao mesmo tempo, me incomodava saber que aquelas pessoas da Planetary Society e de outros grupos semelhantes tinham também asco em relação à ufologia. Elas repudiavam qualquer possibilidade de contato e interação com ufólogos, achando que ufólogos, de modo geral, são pessoas alucinadas, que não tem o que fazer, gente desocupada, enfim. Mas eu tive, então, a ideia, achando que ia agradar. Falei, bom, eu vou fazer um simpósio de ufologia e exobiologia. Qual que era a ideia? Era fazer as pessoas no meio científico darem atenção para a ufologia. E, por outro lado, trazer a exobiologia, a astronomia, a cosmologia para o meio da ufologia, para fazê-la se tornar vista com mais seriedade por parte das pessoas de formação científica. Então essa era a ideia. Fazer um simpósio de ufologia e exobiologia associando uma paraciência, ou então uma disciplina técnico-científica, como é a ufologia, com as ciências propriamente ditas. Foi um caos. Foi um caos. Eu mandei uma carta para a Planetary Society, até para o próprio Carl Sagan, falando, olha, eu fiz isso e tal, né? E, claro que não foi bem recebida a ideia. Né? Não foi bem recebida e, coincidentemente ou não, pouco tempo depois, recebi a notícia de que os exobiólogos estavam mudando o nome da sua área de atividade para astrobiologia. Não sei se
teve alguma coisa a ver ou não, mas foi uma coincidência, porque no momento que eu resolvi fazer o primeiro SUFOEX, primeiro simpósio de ufologia e exobiologia, em 84, e fiz essa notificação aos amigos que eu conhecia do meio da astronomia, inclusive da Planetary Society, subitamente veio essa mudança. Como se, né, dava aquela impressão que o cara está associando ufologia com exobiologia, então nós estamos fora. Né? Deu essa sensação. Claro que pode ser só uma bobagem, né? Uma prepotente, né, bobagem. Mas pode ser também que não. Enfim, então, através de um querido amigo, né, que era o Heitor Antônio Acritello, uma pessoa muito querida, que já não está mais entre nós, o Heitor gostava muito das minhas atividades, acompanhava os meus boletins e tudo mais. Nós fazíamos já na época o boletim UFO Bulletin, né, que era um boletim bilíngue que eu editava, e o Heitor era um entusiasta. O Heitor, então, me falou, olha, eu tenho um amigo lá em São Lourenço, em Minas Gerais, eu morava em São Paulo na época, eu tenho um amigo lá em São Lourenço, e ele gosta do assunto e ofereceu os recursos da Prefeitura Municipal de São Lourenço, do Conselho Municipal de Turismo, para fazer, se você quiser, um evento lá de ufologia. Eu falei, que legal, né? Então aí aconteceu então o primeiro SUFOEX, o primeiro simpósio de ufologia e exobiologia lá em 11, 12 e 13 de maio de 1984. Né? Foi assim que a coisa começou. E eu fiquei muito feliz de ver que, na época, nós conseguimos reunir naquele primeiro evento, sem patrocínio, né, sem dinheiro, só a minha mãe que estava dando uma força, né, como eu disse antes. Nós tínhamos um amigo, para quem eu trabalhei, que era o Paulo Auriemo, dono de uma empresa chamada Trilab. Ele tinha uma gráfica na empresa e ele gentilmente cedeu a gráfica, né, e o rapaz que fazia as impressões para a empresa, para fazer os meus boletins de ufologia e fazer todos os impressos, né, do SUFOEX. Então nós fizemos cartazes, fizemos os ingressos, os crachás, fizemos os papeizinhos de anotação, de pergunta, fizemos a programação, imprimimos tudo lá, né, graças ao querido Paulo Auriemo, que nos deu essa força. E assim foi. Fomos lá para São Lourenço, a cara e com a coragem. Fizemos um evento muito interessante, tivemos a participação daqueles que eram considerados expoentes da ufologia brasileira na época. E foi muito legal, porque eu não esperava que fosse ter esse resultado, mas acabou sendo um resultado que ficou histórico, ficou na história. Faz 40 anos isso, né? Então nós tivemos ali o Ademar Eugênio de Mello, que já não está também entre nós, já faleceu, o Ademar José Jevaer, com quem eu trabalhei muitos anos, né? Eu fui um dos colunistas e articulista das revistas do Ademar José Jevaer, o Claudeir Covo, que também já não está entre nós, um engenheiro eletrônico, que era considerado na época talvez o mais importante ufólogo do Brasil. Tivemos, lógico, eu fui também um dos palestrantes, né? O Birajara Franco Rodrigues, o advogado, que aí agora é famoso mundialmente por causa do polêmico caso do ET de Varginha, e o Rafael Semperi Durá. Então esse foi o painel dos palestrantes do primeiro SUFOEX. E com relação a esse material bacana que o pessoal está vendo aí, você vai falar um pouquinho para a gente sobre o primeiro SUFOEX agora, né? Tá. Eu vou mostrar alguma coisa rapidinho, né? Porque a gente tem bastante material para mostrar. Mas só para vocês conhecerem um pouco, né, de como que nasceu isso aí. Bom, nós temos aqui algumas lembranças, fotos, cartazes, panfletos, jornais de SUFOEX anteriores. A gente vai mostrar para vocês ao longo dessa série que está sendo iniciada hoje. Então, esse aqui, por exemplo, é uma das pastas, né, de recordações. Isso aqui é do primeiro SUFOEX, né? Isso aqui, nós não tínhamos computador na época, não tinha recurso nenhum, então a gente desenhava isso aqui tudo à mão, com letra 7, né? Era um tipo de uns adesivos que a gente colocava letra por letra, tinha que desenhar isso e preencher a máquina de escrever.
Então era tudo feito assim, artesanalmente mesmo, né? Esse aqui era o release, né? Aqui algumas notas da imprensa lá de São Lourenço, né? Do primeiro Sulfoex. Aqui nota também da imprensa. Este era o boletim UFO Bulletin que eu falei, que eu fazia bilíngue. Esse já era o volume 2, número 2, fevereiro de 84, anunciando, né, a realização do evento, né? Então, aqui vocês podem ver, como eu falei, os nossos palestrantes confirmados, né? Ademar Eugênio de Mello, Ademar Gervaer, Claudeir Covo, eu, o Birajara Franco Rodrigues e Rafael Semperi Durá, né? Este aqui era o comprovante de inscrição, né? As pessoas, isso aqui era destacado, né? A pessoa preenchia aqui, nós ficávamos com o canhoto e tal. Aqui, nós temos muitas fotos, aqui são só algumas. Aqui era o crachá que a gente, né, fez na época, uma parte da audiência. Aqui o Rafael Durá, que era um dos palestrantes, já falecido. Aqui vocês podem ver o Heitor Antônio Acritello, aquele meu amigo que eu falei, né? O Rafael, que era lá da prefeitura, lá do turismo da região. E aqui eu fazendo a abertura do primeiro Sulfoex. Novinho, a cara de moleque, né? Essa era Eli, era minha namorada na época, minha companheira, que ajudou muito, né? Hoje ela é uma conhecida profissional do turismo, né? E já é escritora, uma pessoa muito inteligente, muito dinâmica e que ajudou bastante. Esse era o certificado, né? O certificado que nós demos aos participantes. Então, isso aqui, por exemplo, é uma recordaçãozinha, né? Do primeiro Sulfoex. Bom, Felipe, bacana demais esse material que você tem para mostrar, né? Então, logicamente, tem muita coisa interessante aí para a gente ver, para você falar sobre os outros eventos, né? A gente tem bastante coisa legal para comentar, que além de fotos, além de documentos, nós também temos alguns momentos que foram marcantes na história do evento, que a gente vai poder mostrar nas próximas oportunidades. Gente, esse então vai ser um assunto para o próximo vídeo. Mais histórias do Sulfoex. E falando em Sulfoex, não deixem de conferir, né? São palestrantes de 9 países com palestras muito interessantes. Tenho certeza que vocês vão gostar. Né, Felipe? Sim, o sexto Sulfoex está bem legal e nós estamos aí, né? Evoluindo gradualmente e eu espero que vocês gostem.